Olá! Dando continuidade ao estudo das unidades de medida de comprimento, tempo e agora de tempo e suas conversões, vamos falar das principais unidades que nós conhecemos de medir o tempo, que são ano, mês, dia, hora, minuto, além do segundo, que é a unidade de medida de tempo fundamental no Sistema Internacional de Unidades. Dessa forma, não podemos esquecer que essas outras unidades, que são o ano, mês, dia, hora, minuto, têm correlação com o segundo, que é a unidade de medida fundamental. Existem outras? Existem os séculos, os milênios. E aí são estabelecidas referência dentro dos prefixos relacionados com a quantidade de outras unidades que cabem ali dentro, beleza? Utilizando as potências de base 10. Ah, professora, também existe a relação de prefixos do SI se eu estabeleço referência dentro da unidade de medida fundamental? Sim, já ouviu falar de milissegundos? Milissegundos é uma derivação do segundo, mas mili tem como prefixo 10 elevado a menos 3. Então, um segundo tem quantos milissegundos? Tem 1000 milissegundos, centisegundos, decisegundos. Então, os prefixos do Sistema Internacional também são relacionados com outras unidades de medida fundamental, ok? Essas conversões que nós faremos aqui na nossa aula de conversões de unidades de tempo são conversões com padrão de referência para outras unidades que são essas que são usuais no nosso cotidiano. Então, eu sei que um ano tem 12 meses, que um mês tem 30 dias. Em média, professora, tem alguns meses que tem 31 dias, tem alguns meses que tem 29, tem ano que tem só 28 dias, fevereiro. Então, essas oscilações que são feitas, né, com relação à questão temporal, os anos bissextos, né, o movimento da Terra e tudo mais, essas relações, elas não serão consideradas, essas variações não serão consideradas quando a gente for fazer alguma continha de transformação de mês para dia. Então, como padrão, nosso mês vai ter sempre 30 dias. Ok? Então, o nosso ano, professora, não vai ter 365 dias? Não, o nosso ano vai ter 12 meses com 30 dias cada um. E aí a gente vai fazer as conversões agora e você vai ver a diferença disso. E aí o padrão do dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. São estas relações de conversão que nós vamos usar para estabelecer as transformações de uma unidade de medida em outra, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos fazer essa conversão de que forma? Bom, da mesma forma que nós pensamos lá na conversão de comprimentos. Se dentro, por exemplo, de uma hora cabem mais minutos, então eu vou multiplicar, porque naquela relação de unidade cabem várias desta outra aqui. E se dentro se eu tenho, por exemplo, minuto, né? 60 minutos, eu quiser escrever isso como dia, bom, um minuto eu sei que é uma partezinha da hora que é uma parte do dia. Então, eu sei que se eu quiser pegar 60 minutos e escrever como dia,
eu vou ter um valor ali de fração daquela unidade. Então, nós vamos dividir. A relação de multiplicar e dividir de maior para menor e menor para maior também vai valer aqui. A diferença é que agora as referências não são feitas com os prefixos do SI para estas transformações que nós estamos colocando aqui, porque cada uma dessas unidades aqui, isso aqui é uma unidade de medida diferente, ela tem valores distintos em quantidade relacionadas às anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho 15 dias e eu quero saber como que eu escrevo 15 dias em minutos, o que eu preciso fazer? Eu tenho 15 dias, ele está aqui. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber quantas horas tem dentro destes 15 dias. Então, o meu primeiro passo é pegar estes 15 e eu estou indo do dia para a hora. Eu vou multiplicar por 24, porque cada um destes 15 dias tem 24 horas. Mas eu ainda não cheguei onde eu quero, que é no minuto. E aí eu preciso fazer outra multiplicação. E aí eu vou multiplicar por quanto? Eu vou multiplicar por 60, porque dentro de cada dia tem 60 minutos. E aí, só depois que eu fizer todas essas multiplicações, que eu vou conseguir escrever a minha unidade de medida em minuto. Então, vamos lá. Quanto que daria essa transformação? Eu tenho 15 vezes 24. Quinze vezes 24. Quinze vezes 24 vai dar 360. E aí, este resultado eu preciso multiplicar por 60, porque 15 dias vão ter 360 horas. Ok, 360 horas. 360 horas vezes 60 minutos vai ser igual a 21.600 minutos. Então, dentro de 15 dias, eu tenho 21.600 minutos. Ok, professora, ficou fácil. Por quê? Porque eu vou ter que ir multiplicando cada uma vez que for necessário. Mas, se eu tiver, por exemplo, 90 minutos, e eu quiser transformar estes 90 minutos em hora, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar os meus 90 minutos e vou transformar para hora. E aí eu vou dividir. Eu vou dividir por quem? Eu vou dividir por 24? Não. Dentro de uma hora tem quantos minutos? Tem 60. Ah, tá. Então, eu vou pegar estes 90 e vou dividir por 60. E aí, vai caber aqui quanto? Bom, 90 dividido por 60 vai dar 1,5 hora. Isso aqui já é o meu resultado, escrito em hora. 1,5 hora, tá ok? Então, quando eu tenho aqui, ó,
esta vírgula e este número, isto aqui, este valor aqui, ele faz referência a uma fração da hora. Então, quando eu tenho vírgula, eu tenho que considerar que isso é uma fração da hora. Não é 1h50. É 1,5 hora. 1h30. Se eu quiser escrever vamos colocar aqui. Se eu quiser escrever este valor, falando quantas horas e quantos minutos inteiros cabem nestes 90 minutos, eu preciso fazer agora uma relação de conversão diferente. Porque inteiro aqui eu tenho 1 hora, que é o que está inteiro aqui, mais 0,5 horas. Meia hora. Essa meia hora, se eu quiser escrever em minuto, eu tenho que voltar ela para minuto, ou seja, multiplicar por 60. Ok? E aí eu poderia escrever como 1h30. Então, cuidado com a sua escrita. Quando você coloca um valor numérico em uma unidade de medida, você está dando este valor em referência àquela unidade de medida. Então, ao fazer essa transformação para trazer para este outro método, é necessário que você se atente, ok? Não é 1,3 hora. Ah, não, professora, 90 minutos é 1h30, é 1h30, então vai dar 1,3. Ah, é 1,5 é 50 minutos? Não, cuidado com essas relações, tá bom? E essas confusões que são feitas. Então, para praticar essas transformações, então vamos fazer isso aqui, ó. Quantas horas, minutos e segundos há nesta quantidade de horas? Bom, se o meu valor inteiro é o 17, então isso aqui já é a hora. Eu já posso escrever aqui, ó, 17 horas. O que que sobrou? Sobrou 0,52 hora. Então, para saber a quantidade de minutos que cabe aqui, eu preciso pegar este 0,52 horas e transformar em minuto. Para transformar de hora para minuto, eu vou multiplicar por 60. Então, eu vou ter 0,52 vezes 60. Isso aqui vai dar 0,52 vezes 60. Isso dá 31,2 minutos. Opa, tem uma fração de minuto aqui, ó. Então, se esse 31 é inteiro, então eu já posso vir aqui e dizer que tem 17 horas e 31 minutos. Mas sobrou 0,2 minutos. Bom, para transformar este minuto para segundo, eu tenho que fazer de novo uma multiplicação. Que multiplicação seria por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Dessa forma, nós faremos o 0,2 vezes 60. E aí vai dar quanto? 0,2 vezes 60 vai ser igual a 12 segundos. Então, eu tenho aqui, vou até colocar de outra cor, 12 segundos. 17,52 horas equivalem a 17 horas, 31 minutos e 12 segundos.
Bom, temos este outro problema. Se uma planta cresce 1,2 centímetros por dia, quantos metros ela cresce em 7 semanas e 1 dia? Bom, vamos lá. Eu preciso transformar essas 7 semanas em dia, porque o padrão de crescimento estabelecido da minha planta é por dia. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, eu tenho 7 semanas. Uma semana tem 7 dias. Então, se são 7 semanas, eu tenho 7 vezes 7, que é igual a 49 dias. Mas eu quero 7 semanas e 1 dia de crescimento da minha planta. Então, eu vou ter aqui um total de 49 mais 1, 50 dias. Vamos lá. Se a minha planta ela cresce 1,2 centímetros em um dia, quantos centímetros ela vai crescer em 50 dias? Uma regra de 3 simples, não é verdade? É uma relação de proporção. Então, vamos multiplicar cruzado aqui. Esse vezes esse, 1 vezes x, que é igual a 1,2 vezes 50. Então, a minha planta vai crescer 60 centímetros, correto? Mas ele me perguntou quantos centímetros a minha planta cresceria? Não, a minha resposta está correta? Não, ele me perguntou quantos metros. E aí eu preciso transformar esses 60 centímetros para metro. E aí eu sei que o centímetro é menor que o metro, correto? E dentro de 1 metro cabem, eu tenho metro, decímetro, centímetros. Se eu vou transformar de centímetro para metro, eu vou dividir por 10 uma vez e vou dividir por 10 outra vez. Então, é a mesma coisa que eu dividir por 100. Então, a minha planta crescerá ao final de 7 semanas e 1 dia, 60 centímetros, que é o equivalente a 60 dividido por 100, que é o equivalente a 0,6 metros. Dando continuidade aqui, nós faremos o nosso próximo exercício. Nesse aqui, ele me pede para subtrair isso disso. São exercícios diferentes, mas que vocês vão acabar encontrando por necessidade em alguns exercícios aí, ou então ao longo da vida. Então, eu tenho 2 horas, 15 minutos e 32 segundos e eu quero tirar isso daqui de 10 horas, 7 minutos e 20 segundos. Então, vamos lá. Eu tenho 10 horas, 7 minutos e 20 segundos e eu vou subtrair 2 horas, 15 minutos
e 32 segundos. Ele quer que eu subtraia, né? É menos. Então, vamos lá. Eu tenho como tirar 32 segundos de 20 segundos? Não. Mas isso aqui é um valor inteiro, é um valor completo, né? Eu tenho mais do que 20 segundos, professora, para tirar esses 32 segundos. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar emprestado. Vou pegar aqui esse 7 e vou transformar ele em 6. E ao transformar esse 7 em 6, eu peguei 1 minuto daqui. Se eu peguei 1 minuto daqui e joguei para cá, eu tenho agora mais 60 segundos. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, 80 segundos. E aí, eu vou tirar 32 de 80. E aí, eu vou vir aqui do lado e vou pegar 80 menos 32. Aqui dá 10 menos 2, 7 menos 3, 4, 48 segundos. Eu tenho que começar sempre daqui, professor? Tem que começar sempre da unidade de medida de menor valor, ok? Que é o segundo. E aí, agora que eu já sei, eu vou vir aqui e vou pegar esses 15 minutos e vou tirar de 6 minutos. Mas, de novo, eu não tenho, professora, como tirar 15 de 6. Bom, então eu vou ter que pegar emprestado aqui com este 10, vai passar a ser 9, e aí eu joguei 1 hora para cá. 1 hora tem quantos? 1 hora tem 60 minutos, então eu vou somar 60. Então, na verdade, aqui eu vou pegar 66 e desses 66 que eu vou tirar o meu 15. 6 menos 5, 1, e aqui vai dar 51 minutos. E aí, agora, por fim, me sobrou 9 horas, e dessas 9 horas eu tirarei as minhas 2 horas. E aí, eu vou ter aqui como resposta 7 horas. Então, quanto restou ao tirar 2 horas, 15 minutos e 32 segundos das 10 horas, 7 minutos e 20 segundos? Me restou 7 horas, 52 minutos e 48 segundos. Então, a atenção é que você estabeleça a relação entre estas unidades dentro dos valores que cada uma representa em relação à outra. E por hoje é só isso. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.